Boa tarde, meu povo. Paz do Senhor para Boa vocês. tarde, paz do Senhor. Mais um sábado aí de alegria, Amém, né? Aqui amém, tá amém. frio. É, Aqui o aqui tempo tá. estamos no inverno, mas estamos aí, em nome de Jesus, né? Passamos aqui para deixar mais uma palavrinha que Deus tem ministrado nos nossos corações. E eu achei esse tema também importante, né? Que fala lá dos discípulos no barco, né? Que fala de Marcos 4,35, que fala que passemos para o outro lado da margem. A gente quer falar um pouquinho daqueles cristãos que não conseguem passar para o outro lado da margem, né? Ou aqueles que até vão para o outro lado da margem, mas no meio do caminho eles preferem ficar no barco. Amém? O barco é mais aconchegante, mais seguro. Isso? É, o barco é mais aconchegante, o barco é mais seguro, né? Então, hoje em dia tem muito crente que não quer atravessar o outro lado da margem, quer ficar ou eles ficam em terra firme, né? Ou eles ficam dentro do barco, mas atravessar não quer, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque lá em Marcos 4,35, fala dessa passagem da Bíblia, fala da... É a primeira vez que Jesus vai acalmar uma tempestade. É, É a primeira vez que os discípulos vão também embarcar com Jesus. que ele vai apaziguar a tempestade, né? Passemos para o outro lado da margem. Aí diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado da margem. Eles deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco. Já havia também com eles outros 5 barquinhos. Leu 37, né? De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Pronto, já tem. Então vamos lá de novo. Então essa passagem fala que Jesus quer apaziguar, né, a tempestade, vai apaziguar a tempestade. Lá em cima no versículo 35 a gente leu que naquele dia sendo tarde, né? Então quer dizer, eles foram tarde, né? Por quê? Porque Jesus estava do outro lado da margem, né? Ele estava lá com a multidão ensinando, né? É. E fazendo cura, né? Fazendo milagre. Foi onde ele fez a divisão dos peixes, né? E dos pães, né? Então, quando Jesus convidou, então tá, ele acabou de fazer o milagre, já tarde, acabou de fazer, né? De ensinar e fazer o milagre, falou, passemos para o outro lado do barco. Você veja bem que muita gente que estava, olha que tinha uma multidão, era muita gente, né? Que era no monte, então era muita gente. Mas nem todo mundo acompanha Jesus. Quando Jesus pediu para que passemos para o outro lado do barco. Nem todo mundo. Porque aquelas pessoas que estavam lá, nesse lado, né, da margem, eram aquelas pessoas do recebem. Eu chamo aqui as pessoas do recebem, aquelas que receberam a bênção. Aquelas que seguiam Jesus só para receber bênção, para receber cura, para receber milagre, né? E na hora que Jesus convidou para passar para o outro lado da margem, aquelas pessoas, muitos discípulos foram embora. Alguns ainda pegaram o barco e seguiram Jesus, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nem todo mundo quer entrar no barco com Jesus. Tem muita gente que só quer realmente receber a bênção. Muita gente que segue em Jesus não pelo que ele é, mas sim pelo que ele tem para nos dar, né? É. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que vai para a igreja para agradecer aquilo que Deus deu, que Jesus nos deu, né? Senhor, obrigado pela bênção, né? E esquecem de agradecer o que Jesus é na nossa vida. Porque o Jesus é verdadeiramente Jesus que é a nossa bênção, né? Então eu não preciso de Jesus para receber bênção na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida, porque através dele, ele vai me dar essas bênçãos. Amém. Amém? Então, vamos lá, bebê. Aí continua. Então, aí se levantou um temporal, todo mundo foi para o barco, os 12 discípulos foram para o barco, e lá começou uma tempestade. Vamos lembrar aqui que esses discípulos que estavam no barco,
eles já vinham de uma situação, uma experiência de tempestade, né? De mar revolto, porque eles eram pescador. Então, eles sabiam as condições do tempo, eles sabiam quando o mar estava revolto ou não, quando tinha tempestade ou não. Então, eles tinham um pouco de experiência, né? E o que aconteceu, meu marido? Então, o que que aconteceu? Então, Jesus se levantou, falou duro como o vento e disse ao lago: Silêncio, fica quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Mas por que é que vocês são assim tão medrosos? Você ainda não tem fé? É. Aí ele perguntou, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não estão com fé? Veja bem que Jesus estava no barco com eles. Dessa vez ele estava no É. barco. Jesus não estava fora do barco, Jesus estava no barco com eles, onde teve a tempestade. Eu pensei, né, o entendimento que Deus me deu, né, o Espírito Santo me deu. Bem, se Jesus estava no barco com os discípulos, por que os discípulos ficaram apavorados? Por que os discípulos ficaram nervosos? Se Jesus estava no barco. Então eu não entendi essa parte. Né? Então, deu a entender de que mesmo com Jesus no barco, nós temos a inclinação de não confiar em Jesus. Nós temos a inclinação de não confiar realmente naquilo que Jesus fala pra gente. Então, às vezes, muita coisa na nossa vida dá errado, dá ao contrário, porque a gente coloca o Jesus no barco para caminhar junto com a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente tira, como eu já falei de vários vídeos, tira o controle da vida da mão de Jesus. Foi o que aconteceu. Quando Jesus viu que Jesus estava lá tranquilo no barco e viu que eles estavam lá desesperados, Jesus não fez nada. Porque vocês me chamaram para o barco e agora estão perguntando se vocês vão morrer. E Jesus mesmo, que Jesus estava tranquilo. Então a gente, quando realmente confia em Deus, quando a gente realmente coloca a nossa vida na mão de Deus, a gente deixa que Deus tome o controle. Né? É uma falta de confiança. É uma falta de confiança. Então nessa passagem a gente pode ver que os discípulos que seguiram o outro lado, que seguiram Jesus, foram eles, né? Foram os E como você falou, eles tiveram uma experiência do mar, eram quase todos pescadores, e também eles testemunharam já vários milagres que Jesus fez. Porque naquele dia o Jesus estava ensinando lá do outro lado, estava ensinando. Só que Jesus queria mostrar para eles o outro lado, uma experiência mais profunda, né? Então, onde Jesus falou, passemos para o outro lado que eu vou te mostrar coisas novas, né? Então, são essas coisas novas que às vezes a gente perde muita bênção de Deus, porque a gente tem medo de conhecer, que Deus nos mostre coisas novas. Porque, veja bem que aqueles discípulos estavam no barco, né? Eles estavam lá no barco, teve essa tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Então, na mesma parábola do barco, tá? Que Jesus, ele anda nas águas e chama Pedro para andar nas águas com ele. Essa aqui é a segunda vez que ele vai fazer na isso. segunda vez, que Pedro vai andar nas águas com ele. Ele falou, se tu és Deus, então faça que eu ande nas águas. É no Marcos 6, versículo 45 até 52. Depois você dá uma olhadinha aí. Vocês olhem. Aí vai ser a segunda vez que Jesus, que os discípulos vão estar num barco, sabendo que eles já passaram pela primeira experiência do barco com Jesus, mas dessa vez Jesus não vai estar com eles. Ele vai testar a fé deles. Mas aí eu achei engraçado que Pedro pediu para que Jesus chamasse ele para andar nas águas, e Pedro foi andar nas águas, só que no meio do caminho Pedro, de repente, perdeu a fé, ou deixou que o medo entrasse, né, o pânico, né? E ele afundou, mas veja bem que os outros discípulos não saíram do barco para poder salvar Pedro. Ficaram no barco, Sabe por quê? Porque o barco estava mais confortável. Estava mais seguro ficar no barco do que eles irem salvar Pedro, ajudar Pedro. Tanto é que Pedro voltou para o barco. E a intenção de Jesus era levar eles para outra margem, porque Jesus tinha coisas grandes para mostrar para eles lá na outra margem, né? Então, a intenção de Jesus aqui era capacitar seus discípulos para coisas grandes, né? Amém. Era capacitar os discípulos, mostrar para eles que, além daquela margem que estava só os discípulos do receba, né? Que estavam recebendo, que Jesus não tinha só aquilo.
tinha coisas grandes para poder mostrar para eles, né? E eles ficaram no barco, né? Por que eles ficaram no barco? Isso não aconteceu porque a gente tem que confiar. Porque na época de Abraão, Deus falou para Abraão sair da família dele, da parentela dele, que ele ia caminhar com Deus, que Deus ia mostrar coisas grandes para ele. Quer dizer, se arriscar. Se Abraão arriscar. se arrisca, É. se vai. Então, se arrisca e vai, larga a sua parentela, que eu ia te mostrar coisas grandes. Isso aconteceu com Abraão. Isso aconteceu com Davi também, na entrega, quando o Davi se entregou, né? Teve a batalha lá dos filisteus, que Davi, pequenininho, ele entrou no meio e falou, não, eu estou com Deus e eu vou destruir todo mundo com medo, né? Porque ficar na comodidade, gente, é muito fácil. Eu ficar na minha casa eu tenho, meu armário tá cheio, meu marido tá com saúde, eu tô com saúde, tá trabalhando, tá indo tudo bem, então tá bom. Pra quê, né? Aí tô indo pra minha igreja, tá tudo bonitinho lá, o pastor pregando a minha palavra, eu me alimento, eu recebendo, né? Porque isso é um recebo do pastor, tá muito bom. Mas o problema é que Deus não Jesus não queria mostrar só isso. Jesus queria mostrar coisa grande, né? Queria mostrar o que ele era capaz de fazer. Não era só aquela eu vou receber aquela bênção e depois eu vou para casa com aquela bênção guardar só para mim, não, porque já que Deus me abençoou, eu e minha família, então a gente vai ficar aqui quietinho, tá tudo bom. Não, Jesus fez com que eles passassem por essa tempestade, porque é na caminhada com Deus, com Jesus, na caminhada, que ele vai revelando para a gente. Ele vai revelando o que ele quer para a nossa vida. Ele vai revelando o nosso propósito, o nosso ministério. Então a gente tem que caminhar. Como eu falo sempre para o meu marido, que existe a porta, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então primeiro a gente passa pela porta estreita. Mas a gente não pode... depois tem a caminhada. A gente não pode esquecer que depois da porta estreita, continua. Temos uma grande caminhada. E é nessa caminhada que Deus, né, vai nos provar. Vai mostrar nosso chamado, tudo isso. Deus vai nos provar, Deus vai mostrar nosso chamado, nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, foi o que aconteceu. Então, não bastava eles terem que atravessar essa tempestade, eles não esperavam que do outro lado da margem tinha um gadareno para expulsar os demônios. Quer dizer, além dessas aflições que todos nós temos na vida, aflições, os discípulos ainda tinham que encarar de frente o seu inimigo. Ainda tinha que encarar uma batalha espiritual, né? Que era expulsar os demônios, né? Então, nesse caso, Jesus chamou eles, né? Nesse momento, atravessou com eles, né? Para que eles viessem ver, né? Esse gadareno que estava lá, estava preso lá, né? Estava cheio de demônios, né? É uma legião. Era uma legião de demônios. Era uma legião de demônios. Por quê? Porque Jesus queria mostrar para eles agora, já que eles estavam do outro lado da margem, eles estavam só recebendo a bênção, estavam recebendo a palavra, eles estavam recebendo a cura, né? Jesus queria mostrar para eles que não tinha só esse lado, tinha um lado também agora que das coisas maiores, né? Realmente, Deus queria mostrar o que realmente Ele tem de melhor para nós. Deus queria mostrar o que Ele tinha de grandioso para a gente. Mas para isso a gente tem que atravessar dificuldade, a gente vai ter que atravessar a tempestade, né? A gente vai ter que lutar com os nossos demônios, né? Porque o inimigo ele vai se levantar mesmo. Então Deus queria tirar eles do receber, né? Para começar a se doar, a praticar, né? Porque a Bíblia diz que tudo que a gente recebe é bênção. Então toda bênção que a gente recebe, a gente tem que se doar também, a gente tem que compartilhar, a gente tem que dividir, né? Então, se eu peço a Deus, Senhor, né, eu vou numa igreja e falo, receba unção, Deus me enche de unção, eu não vou guardar essa unção só para mim, eu vou abençoar aqueles que estão do meu lado, eu vou dividir aquilo que Deus deu pra gente. Então, isso aí eu deixo, que hoje em dia eu vejo muitas pessoas pedirem muita bênção. Gente, eu vejo pessoas pedirem bênção. Senhor, às vezes eu fico de madrugada vendo outras pessoas, né, pastores,
vendo, né? Então eu vejo muita oração, madrugada da campanha da bênção, campanha da casa própria, campanha do milagre, campanha disso tudo. Coisas que Deus já nos prometeu isso, né? Então são promessas de Deus que a gente não vive no nosso dia a dia. Se Deus me prometeu que Ele não ia me desamparar, eu sei que Ele não vai me deixar passar fome, que a Bíblia diz, Amém. né? Se Deus prometeu mesmo que eu esteja morta, mesmo que eu morra, eu vou viver, né, em Deus, então eu tenho que acreditar nisso. Então eu não tenho medo, não posso ficar com medo de estar doente, porque a Bíblia fala mesmo, mesmo que você esteja morto, né, mesmo que você esteja morto, aquele que crê em mim, vive e crê em mim, esse viverá. Então eu não posso ter um medo de ficar doente, é claro, evidente, porque a vontade não é sempre a nossa vontade, às vezes é a vontade de Deus. Então eu não posso ter esse medo, né? A Bíblia diz para a gente não se preocupar com a morte, porque mesmo que se a gente morrer, a gente vai viver, né? Então a Bíblia fala fala o quê? Que vai nos dar novos céus e nova terra. Gente, se a Bíblia fala que vai nos dar novos céus e nova terra, né? Naquele que habita da justiça, então a gente não pode se prender com as coisas desse mundo. Porque o novo céu e nova terra não está nesse mundo. Está escrito assim, você acabou de falar, tem que buscar o reino de Deus primeiro e as coisas da terra, Deus vai prover. Porque se Deus fala que vai me dar um novo céu e nova terra, eu sei que esse novo céu e nova terra não é daqui. Ele fala, buscar primeiro o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Aí eu estava agora conversando com meu marido, ele falou assim, Denise, mas a gente tem que se preocupar, né? Tu falou o quê? Fala, amigo. Como assim? Que eu falei em buscar primeiro o reino de Deus, outras coisas a ser acrescentadas. E você falou assim, mas a gente vive nesse mundo, a gente tem que se preocupar, não é? Não, eu falei tem que... Fala só um pouquinho alto, né? Tem que viver no mundo. A gente tem que viver no mundo. Sabendo Que a gente tem que viver no mundo mesmo. Sabendo que das preocupações, né? Sabendo que nós já temos aflições. Então, se a gente tem que viver no mundo, se a gente está em Cristo, sabendo que a gente que no mundo tem aflições, tem que pagar conta, tem que comer, tem que se vestir, né? Mas a Bíblia lá, o que fala? Eu te fortaleço e te ajudo, né? Porque a gente está porque eu estou contigo. Então, se Deus fala que ele me fortalece, ele me ajuda, está comigo, então por que eu vou ficar preocupada que se o Bolsonaro não colocou o dinheiro na conta, porque a gente vai morrer de fome, porque as coisas estão ficando caras no Brasil? Gente, a gente tem que lembrar da onde Deus nos tirou primeiro, né? Porque eu vejo Deus abençoar tanto essa terra, tanto esse povo, sem merecer. Vejo Jesus abençoar, vejo tantos livramentos, né? Sem a gente merecer. E hoje em dia a gente continua pedindo, como se Jesus não tivesse feito nada. Por isso que a gente está fazendo esse vídeo. Por isso que eu estou te falando, será que a gente está adorando Deus certo? Será que a gente está adorando realmente a Deus ou a gente está adorando aquilo que Deus pode nos dar? Né? Será que de manhã eu acordo, Senhor, obrigado por estar viva? Ou eu acordo, Senhor, obrigado por o Senhor estar em minha vida e eu permanecer viva. Obrigado por o Senhor estar na minha vida e me abençoar com um carro. Obrigado por o Senhor fazer parte da minha vida e me dar essas bênçãos, porque as bênçãos de Deus é o próprio Deus. Então, quando eu vou receber uma bênção, pastores falam, recebam essa bênção. O que você prefere receber? Aquela bênção que o pastor vai te falar, que é um carro, é uma casa, ou é um emprego? Ou Jesus como uma bênção na sua vida? Porque primeiro eu recebo Jesus como bênção, porque eu sei que se eu receber Jesus na minha vida como bênção, receber Deus primeiro na minha vida como bênção, Ele vai me abençoar. Porque a Bíblia diz, abençoarei aqueles que te abençoar e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, entendeu? Então, Deus vai cuidar das nossas necessidades diárias. E para a gente não se preocupar com o que comer, beber e vestir, porque só os pagãos se preocupam com essas coisas. Então, hoje em dia, eu vejo muitos crentes se preocupando com essas coisas, né? Vejo muitos crentes se preocupando com o amanhã, como se a gente não tivesse a Bíblia ali e vivesse todas as promessas que Deus nos prometeu.
Deus falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Para a gente não se preocupar, para a gente não ficar aflito, para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele quer dizer, se ele venceu o mundo, né, a gente também vai vencer, porque ele também teve aflição, né? Na doença a mesma coisa, aquele que morrer por mim, esse viverá. Então a gente tem muito, né? Quem vencer herdará todas as coisas, né? E quem vencer herdará todas as coisas, porque Deus deu tudo isso para Jesus, e Jesus vai dividir isso tudo com a gente. Então a gente não, né? A gente não pode deixar de realmente, em primeiro lugar, a gente tem que sair do nosso conforto de só receber a bênção e começar a caminhar com Deus. A gente sai daquele nosso conforto de ficar no barco ali, achando que só a gente está seguro ali, porque a gente vai perder as coisas grandes, né? Na caminhada com Jesus. A gente vai perder as coisas grandes que a gente vai aprender, são dons, né? O nosso ministério, a nossa maturidade espiritual. Isso tudo vem com a nossa caminhada com Jesus. Porque sem a gente caminhar, a gente não vai ter. Não é a gente recebendo sua bênção que a gente vai amadurecer espiritualmente. Porque a bênção, ela serve para edificar a nossa vida. Mas a maturidade espiritual, o crescimento espiritual com o seu ministério, né? Com a sua caminhada com Jesus, é caminhando. É a gente todos os dias, falando um pouco de Jesus, a gente conversando, a gente dividindo, a gente abençoando, né? As pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então eu deixo essa palavrinha para vocês, que é para vocês saírem do barco, né? E começar a encarar as tempestades, começar a encarar, né, os desafios, porque os desafios são muitos. Sabiam que Jesus ele está no barco com vocês? Ou às vezes ele não está no barco, mas ele está ao redor do barco. Ele está sempre por perto. Ou senão ele está lá na frente nos esperando. À frente nos esperando. Então a gente tem que entender que Jesus ele trabalha de várias maneiras. Deus, ele pode estar dentro do barco, mas como ele pode estar lá na frente, tipo, vem que eu tô aqui. Eu gosto dessa imagem da segunda tempestade, tipo, o barco, como os apóstolos, está no meio do mar, e Jesus está no monte, orando, e ele está vendo o barco, ele está vendo a tempestade que está chegando, mas ele está lá, ele está esperando. Ele está esperando. Passa, vem que... É a proteção, dá para perceber a proteção de Jesus nesse barco, entendeu? É assim que eu vejo as coisas. Porque o Senhor diz assim, ó, aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, e não te deixará e não te desamparás. Então, aquele que vai adiante de nós, ele estará com a gente, ele não vai nos desamparar e nem vai nos deixar. Então, a gente tem que aprender a confiar mais em Deus, parar de confiar um pouco nos homens, na política, parar de murmurar, porque a gente mesmo vivendo, como eu falei, né, a gente já estamos numa terra prometida que emana leite e mel, mas tem muita gente que continua a murmurar, tem gente que continua a querer mais e querer mais. E o que eu acho engraçado é que as pessoas hoje estão muito atrás de bênção, de receber a bênção de Deus, como se Deus não fosse uma bênção na nossa vida. Receber o quê? Mas tem que compartilhar. Não, receber as bênçãos de Deus como se Deus já não fosse uma bênção na nossa vida. E essas pessoas... Mas aí receberam a bênção e faz o que essa bênção? Elas guardam, é para elas. Tem que compartilhar, tem que falar com as pessoas. O objetivo primeiro da igreja é o quê? É alcançar a alma, gente. E falar de Jesus já fora. Esse é o primeiro objetivo. Porque uma bênção guardar, igual a mesma coisa a gente guardar um talento. Jesus me deu um talento, se eu enterrar aquele talento, não vai servir para nada. É a mesma coisa. Amém? Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que primeiro a gente receber Jesus na nossa vida como bênção e depois sermos abençoados, porque a presença de Deus na nossa vida, com certeza a gente vai ser abençoado em tudo. Né? A segunda coisa é a gente levar o evangelho, tá? Se aproximar das pessoas, proclamar o evangelho, porque é só abrindo a boca que o Espírito Santo pode trabalhar na sua vida, na vida de alguém. Amém. É só você falando que o Espírito Santo pode dar uma palavra para uma pessoa, não. Se a gente ficar quieto, não adianta. Gente, vocês nunca vão me ver eu no Facebook postando coisas que não é de Deus. Por quê? Porque o que me sustenta é Jesus. Então, eu não vou perder meu tempo, até porque o tempo está pouco, Jesus está voltando para botar outras coisas que não sejam interesses de Jesus, né? E eu tenho certeza que a palavra de Deus nunca volta vazia. Tem sempre alguém para ouvir, tá? Nós não estamos aqui, me desculpa com a palavra, nós estamos aqui para fazer discípulo para a gente.
Nós não estamos aqui para ter seguidores. Não, a gente está aqui simplesmente sendo usada por Deus para a gente levar a palavra e alcançar, né, pessoas que precisam de ouvir o evangelho, pessoas que precisam de ouvir, né, uma coisa clara e evidente que eu não vou falar receba, eu não sou uma profetisa de ficar falando receba, que você tenha cura, não. A gente está aqui para passar o evangelho simples, que é a palavra do Senhor. Porque Amém. tudo que eu preciso receber, tudo que eu preciso ter, tudo Tá que eu aqui. preciso a praticar na minha vida está na palavra de Deus, está na Bíblia. Ali eu vou receber minha bênção, ali eu vou receber a minha vitória, ali eu vou receber a minha misericórdia. Então é pela palavra. Deus só fala com a gente através da palavra, a palavra da Bíblia. Outra coisa, essa é invenção. Outra coisa é, até tem, não estou dizendo tudo, mas muita coisa. Hoje em dia é tudo pela bênção. Mas que tanta bênção é essa que a gente quer receber, meu Deus? Que tanta bênção é essa que a gente quer receber? E de Deus fica onde? Ah, já obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor me deu. Quer dizer, eu estou louvando a Deus para agradecer a bênção que Ele me deu. Então, estou agradecendo, eu vou mais pela bênção do que pelo próprio Jesus, que morreu por mim na cruz. Pelo próprio Jesus que pagou o preço com sangue. Então, meu marido fala que eu sou até meia chata de falar sobre esse negócio, que ele fala que eu vou constranger as pessoas, mas às vezes eu tenho que falar, porque tá demais. Tá demais, tudo é bênção. E vamos receber a bênção. E eu acho engraçado que as pessoas não olham da onde Deus nos tirou. Hoje em dia as pessoas estão pedindo, e o governo está dando, e se o governo suspender, está ruim, então elas estão apostando nos governos, nos políticos, né? Então, e não vê que essa provisão foi, de repente, Deus que usou o governo para essa provisão, mas eles estão querendo mais. Quer dizer, é um povo ingrato, realmente, porque já estamos vivendo a terra prometida, já estamos vivendo uma terra que emana leite e mel, porque no tempo dos nossos pais a gente não tinha tudo isso, e nossos filhos hoje em dia vivem, a gente não tinha metade das coisas que nossos filhos tinham. Então já é uma terra que emana leite e mel, já é uma terra prometida, né? Então nós estamos agindo igual os hebreus quando estavam cativos lá. Estavam sempre na ingratidão e sempre murmurando. Então, enquanto a gente não parar de murmurar, Deus não vai agir nessa pandemia, Deus não vai agir, dar um refrigério. Por quê? Porque a gente está murmurando com coisas que Deus disse que ia prover na nossa vida. Deus falou que o justo não ia mendigar o pão. Então, a gente tem que crer que o justo não vai mendigar o pão. Para que eu vou ficar agora colocando coisa no governo e reclamando que o governo, e isso e aquilo? Eu não posso. Amém? Amém. Então a gente também vai estar aqui me cutucando porque eu não sei, mas eu falo mesmo, né? Porque eu vejo Não, muita tem nada gente a ver. perder tempo com coisas que Deus sabe que Deus vai suprir. Se a gente está vivo até hoje aqui respirando ar, sem o Covid, sem a Covid-19, comendo, vestindo, calçando, porque o povo que reclama é aquele que tem alimento dentro de casa. O povo que reclama, que murmura, é aquele que não pegou a Covid. O povo que murmura aquele mais é aquele que tem uma conta pequena bancária, mas ainda tem um dinheiro na conta. É esse povo que reclama. Então é esse povo que eu não gosto, amém? A gente não está aqui dando um culto, não, até porque as minhas mensagens não vai ser para confortar o coração, não. É de confronto, porque é assim que Deus me amadurece, é no confronto. Amém? É assim que ele vai me amadurecer. Amém? Então eu deixo essa palavrinha para vocês, tá? Para a gente sair do barco e encarar as coisas, encarar a adversidade, encarar as tempestades, porque vai vir mais tempestades, né? Isso a gente encarar, isso se chama amadurecer. A gente chama caminhar na fé. Então Deus só vai revelar as coisas para a gente se a gente continuar na caminhada com Ele. Deus só vai nos dar a bênção, unção, né? A autoridade, isso é tudo que a gente pede, se a gente continuar na caminhada com Ele. E outra coisa, se a gente confiar nele. Confia em Deus. Confie na palavra. Confie na palavra. É a palavra que vai te dizer, vai te revelar. Todas as nossas promessas, todas as nossas bênçãos estão na palavra do Senhor. Amém? Amém. Então, eu deixo essa mensagem aí,
Que vocês tenham um bom sábado, que a paz de Deus esteja com vocês, Deus tá? abençoe. Fique com Deus. E que vocês possam realmente começar a meditar na palavra do Senhor, porque tem muitas coisas boas, sim, pra gente, mas a gente tem que buscar. Nós temos que buscar. Parar de receber e começar a buscar realmente. Amém? Amém. Tchau. Fica Tchau. com Deus. Até a próxima.